adentrando o território da coragem. Bem-vindo ao território da coragem. Nas páginas seguintes, você vai aprender a desenvolver confiança, bravura e determinação inabaláveis em todas as áreas de sua vida, a abordar os principais desafios e oportunidades com vigor, convencido de sua capacidade de realizar tudo o que se dispuser. Você tem extraordinário potencial de sucesso, realização e prosperidade, possui mais talento e habilidade natural do que seria possível usar mesmo vivendo uma centena de vidas. A única coisa que se interpõe entre você e a vida incrível que pode levar é o medo de todos os tipos, mas, assim que terminar de ler este livro, seus temores terão desaparecido para sempre. Por mais de 25 anos venho estudando homens e mulheres bem-sucedidos, observando características e qualidades que lhes permitem conquistar muito além dos indivíduos comuns. Li milhares de livros, artigos e pesquisas a respeito do sucesso e cheguei à conclusão de que sua base qualitativa, para todos os caminhos da vida, é a autoconfiança. Todo indivíduo que realiza qualquer ação extraordinária alcança autoconfiança mais elevada que as pessoas comuns. Quando alguém se desenvolve ao ponto em que sua confiança em si mesmo é tão forte que ele sabe que é capaz de realizar quase qualquer coisa que realmente queira, seu futuro será ilimitado. A grande questão. Uma mulher que participou de uma de minhas conferências me escreveu dizendo que uma questão específica em determinada palestra mudará completamente sua visão sobre a vida. Tratava-se de uma simples pergunta: qual o maior sonho você se atreveria a ter se soubesse que ele não iria falhar? Quando começou a se questionar a esse respeito e a repetir para si própria a mesma pergunta inúmeras vezes, sua visão a respeito do que realmente lhe era possível expandiu sobremaneira. Ela percebeu claramente o que de fato queria ser, ter e fazer, e, ao mesmo tempo, entendeu que eram apenas o medo e a dúvida a respeito de suas próprias habilidades que a estavam impedindo. O que você faria diferente se tivesse garantia absoluta de sucesso em qualquer empreitada? E se alguma grande força pudesse dotá-lo do poder de alcançar qualquer objetivo que você definisse para si próprio? Em outras palavras, e se você não tivesse medo de nada nem de ninguém e se sentisse completamente livre para agir, em qualquer área, em seus melhores interesses? Quando você conseguir desenvolver a qualidade de autoconfiança inabalável, seu mundo será bem diferente. Autoconfiança ilimitada. Com maior confiança em nós mesmos e em nossas habilidades definimos metas mais elevadas, fazemos planos mais audaciosos e nos empenhamos para atingir objetivos com os quais sonhamos. Tomamos todas as medidas necessárias para ganhar mais dinheiro e desfrutar de uma qualidade de vida melhor, planejamos ter uma casa maior, um carro melhor, roupas mais bonitas e férias mais agradáveis, desejamos proporcionar de tudo à nossa família e aos nossos amigos. Fazemos o que realmente temos vontade de fazer e recusamos nos conformar com os desejos ou as opiniões de outrem. Sendo mais autoconfiantes, nos tornamos diferentes em cada aspecto de nossa vida profissional e de nossa carreira. Sentimos-nos capazes de pedir promoção, ou um aumento salarial, de mudar de departamento ou empresa, ou, até mesmo, de mudar totalmente de segmento de negócios. Fazemos de imediato o que é preciso para galgar rapidamente os degraus de nossa carreira. Se trabalharmos em vendas, provavelmente, faremos mais contatos, realizaremos apresentações melhores e mais contundentes, negociaremos mais pedidos e fecharemos mais negócios. Se fizermos parte da equipe de gestão, organizaremos e reorganizaremos nossos recursos humanos e materiais para criar um ambiente de trabalho perfeitamente adequado, em vez de fazer infinitas concessões a fim de tentar agradar a uma grande variedade de pessoas. Com autoconfiança elevada, ousamos e imaginamos mais, damos asas à criatividade e demonstramos mais disposição para experimentar ideias novas e diferentes, além de outras maneiras de fazer as coisas. Mostramos-nos propensos a considerar alternativas incomuns e arriscadas e a nos comprometer sinceramente com projetos que, sem essa coragem, ficariam apenas em segundo plano em nossa mente. Mais eficiência, popularidade e poder de persuasão. Ao dispormos de autoconfiança ilimitada, nos tornamos mais eficientes e sociáveis, e obtemos maior poder de persuasão junto a outras pessoas, tornamo-nos mais queridos, agradáveis e bem-vindos onde quer que formos,
manifestamo-nos e falamos claramente em nossas interações com os outros, tornamo-nos admirados, respeitados e requisitados por quem conhecemos. O reconhecimento e as responsabilidades começam a nos ser direcionados porque todos acreditam em nossa capacidade de realização para o cumprimento de objetivos. Posições de prestígio e status se abrem em nosso benefício e as pessoas nos abrem oportunidades e possibilidades que talvez nunca tivéssemos imaginado. Lidando com dificuldades. A forte autoconfiança nos possibilita lidar de modo mais eficaz com os problemas e as dificuldades que inevitavelmente surgem no dia a dia. Conseguimos pensar de maneira contínua não apenas em possíveis soluções, mas em como conduzir qualquer situação e extrair o máximo dela. As adversidades que desanimam a maioria das pessoas deixam de representar problemas para nós, e, então, passamos a arrancar o sucesso das garras do fracasso. Transformamos limões em limonada. Sentimos-nos invencíveis e indomáveis. Com níveis mais elevados de autoconfiança, somos muito mais eficientes em lidar com pessoas e situações difíceis. Tornamo-nos negociadores muito melhores e somos capazes de solicitar e obter melhores preços, termos e condições para tudo que compramos e vendemos. Sinta-se ótimo consigo mesmo. Tudo se torna possível para quem tem grande autoconfiança e inabalável fé em si. Mais que qualquer outra coisa, sentimos-nos muito bem conosco, verdadeiramente felizes com cada parte de nossa vida, sabendo, no fundo, que temos a capacidade de tomar todas as medidas e fazer as alterações necessárias para garantir que vivamos exatamente do jeito que queremos. Experimentamos uma tremenda sensação de controle, requisito fundamental para a felicidade, o bem-estar e o desempenho máximo. Sentimos-nos mestres de nosso destino e capitães da nossa alma. A autoconfiança ilimitada nos oferece o sentimento de completa autodeterminação e comando de nossa vida. Experimentamos a sensação de força, poder e propósito, e temos a atitude mental positiva em relação a nós mesmos, a todas as pessoas que fazem parte de nossa vida e a tudo o que fazemos. Com autoconfiança inabalável nos tornamos, sem dúvida, seres humanos excepcionais. É possível desenvolver a autoconfiança. No entanto, infelizmente, não é tão fácil assim. A maioria das pessoas tem autoconfiança limitada, enquanto muitas outras não dispõem de nenhuma autoconfiança. Os seres humanos tendem a ser atormentados pela dúvida a respeito de suas próprias habilidades e pelos medos que sentem em relação a tudo o que possam imaginar, especialmente do que lhe for desconhecido. O psicólogo Abraham Maslow disse certa vez que a história da raça humana é a história de homens e mulheres que se subestimam. A grande maioria das pessoas tende a se comparar às outras de maneira desfavorável. Elas enfatizam suas próprias fraquezas e limitações, e por fim, se contentam com muito menos do que realmente são capazes de alcançar. Em vez de desfrutar de altos níveis de autoestima, dignidade e amor próprio, a pessoa mediana apenas sobrevive dia após dia. Se a autoconfiança, e a autoestima que lhe faz parte, é tão desejável, por que tão poucos indivíduos têm suficiente autoconfiança para viver a vida que lhes é possível? Existem milhares de razões para isso, mas a descoberta mais maravilhosa a respeito da autoconfiança talvez seja a de que ela é uma qualidade mental que pode ser aprendida a partir da prática. Uma vez que é adquirível, a autoconfiança pode ser desenvolvida e construída de maneira sistemática e progressiva ao longo do tempo, seguindo as instruções contidas nesse livro. Todos temos algum grau de autoconfiança, mais elevado em algumas áreas, menos em outras. E, se começamos a trabalhá-la a partir dessa base, podemos construir a quantidade de autoconfiança que quisermos, até o ponto em que nos sentirmos completamente confiantes nas áreas que são mais importantes. A grande lei. Talvez a mais importante de todas as leis que regem nossa vida nos tenha sido apresentada por Aristóteles em aproximadamente 350 a.C. Ele a denominou o princípio da causalidade, proclamando, pela primeira vez, que vivemos em um universo regido pela ordem e que existe uma razão para tudo o que acontece. Nós a chamamos de lei de causa e efeito, porém, muitas vezes, ela também é denominada lei de ferro do destino humano.
A lei de causa e efeito pode nos aprisionar em uma cela fabricada por nós mesmos ou nos libertar, fornecendo-nos total liberdade. Tudo depende do uso que fazemos dela. A lei em si, como a lei da gravidade, é neutra. A lei de causa e efeito, que é física e mental, define que para cada efeito ocorrido em nossa vida existe uma causa específica, ou causas. Se desejarmos mais de determinado efeito em nossa vida, como, por exemplo, mais dinheiro ou sucesso, podemos relacionar esse desejo com suas causas, e repetindo-as, seremos capazes de desfrutar mais desse mesmo efeito. Quando obtemos sucesso nas vendas ou nos negócios, podemos rastrear as causas que geraram esses êxitos, repetindo-as para desfrutar mais desses efeitos. Essa mesma lei diz que, se há um efeito em nossa vida que não desejamos, seja excesso de peso, falta de dinheiro, problemas com as pessoas ou condições negativas nos negócios, podemos rastrear as causas que o geraram e, ao removê-las ou alterá-las, conseguimos obter diferentes efeitos ou resultados. A lei de causa e efeito é tão simples e óbvia que ninguém, de fato, a questiona. Vivemos em um mundo e em um universo regidos por leis, não pelo acaso. Tudo acontece por uma razão. Nem o sucesso nem o fracasso acontecem por acidente, ambos têm causas específicas. Quando repetimos as causas, alcançamos os mesmos efeitos, independentemente de quem somos. Essa é a maneira como o mundo funciona. As raízes da autoconfiança reduzida. O mundo está repleto de pessoas insatisfeitas com os próprios resultados, que, ainda assim, continuam a fazer as mesmas coisas, a ter os mesmos pensamentos, a dizer as mesmas palavras, a tomar as mesmas atitudes, todos os dias, mas se surpreendem por continuar a obter os mesmos efeitos negativos. Para Einstein, a definição de insanidade era continuar a fazer as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Isso simplesmente não é possível. A lei de causa e efeito se aplica com igual validade ao nosso grau de autoconfiança. À nossa volta, e ao longo da história humana, existiram e existem homens e mulheres com níveis excepcionalmente elevados de autoconfiança que alcançaram objetivos extraordinários. Ao estudarmos a história dessas pessoas, descobrimos que algumas delas começaram a vida com altos níveis de autoconfiança, aprendidos na infância com seus pais. No entanto, a maioria iniciou da mesma maneira que todos nós, com profundos sentimentos de inferioridade e inadequação. Por causa das críticas destrutivas, da falta de amor e de outros erros cometidos pelos pais durante a primeira infância dos filhos, estes crescem com níveis de autoestima e autoconfiança reduzidos, e uma sensação de não ser bom o suficiente em comparação aos outros. Atualmente, essa escassez de autoconfiança leva muita gente a investir pesado para demonstrar uma aparência de sucesso. Ao agir assim, na verdade, elas se sentem impostoras. Esse chamado medo do sucesso é, na realidade, um sentimento de falta de valor do qual não conseguimos nos livrar, independentemente do quanto já conquistamos. Muitos homens e mulheres bem-sucedidos continuam repetindo o título da música de Peggy Lee, Is That All There Is? Isso é tudo, quando olham à sua volta e veem suas casas e carros. Você quer ser feliz? Se existe algo que queremos mais do que qualquer outra coisa no mundo é realmente nos sentir bem com nós mesmos. Queremos ser felizes e positivos e ter uma sensação de bem-estar. Acima de tudo, o que de fato queremos é paz de espírito, e somente conseguimos desfrutar da paz de espírito quando nos sentimos confiantes a respeito de nossa capacidade de lidar com todas as exigências da vida, com a família, os amigos, o trabalho, os clientes, as atividades sociais, e tudo aquilo com que nos envolvemos. A lei de causa e efeito elucida que, se quisermos aproveitar o efeito da elevada autoconfiança, precisamos exercer somente as causas da elevada autoconfiança. Se descobrirmos e repetirmos o que os homens e as mulheres altamente autoconfiantes pensam, dizem e fazem, conseguiremos obter seus mesmos resultados, vamos nos sentir como eles, vamos nos tornar imbatíveis. Treinamento de maratona mental. Muitas vezes as pessoas acham difícil acreditar que nossas qualidades mentais podem ser desenvolvidas do mesmo modo que nossas qualidades físicas.
Se a proposta desse livro fosse um programa para correr uma maratona e eu estivesse me oferecendo para treiná-lo, dia a dia, ao longo dos próximos 6 meses, você perceberia que até mesmo um não corredor é capaz de deixar de ser sedentário e correr uma maratona de 42,5 km com 6 meses de treinamento disciplinado. Atualmente, existem muitos homens e mulheres em seus 50 e 60 anos de idade que estão correndo maratonas após esse tipo de treinamento. Esse livro vai colocá-lo em uma maratona mental. Essa maratona não será tão árdua ou dolorosa como uma maratona física, mas exigirá uma quantidade imensa de trabalho. A quantidade de esforço investido determinará exatamente os resultados que você vai obter. Se você seguir essas práticas e princípios comprovados, baseados na vida e no comportamento de homens e mulheres mais bem-sucedidos atualmente, e cientificamente validados por extensas pesquisas e experiências, conseguirá desenvolver a autoconfiança que deseja e conquistará qualquer coisa que realmente queira. Vamos começar! Capítulo 1 – A base da autoconfiança. Nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos, e a respeito do que podemos fazer ou não, resultam da soma total de toda uma vida de experiências e condicionamentos, e normalmente, têm pouca relação com o que de fato nos é possível realizar. Existe um princípio, ou uma lei, no desenvolvimento pessoal que determina que cada pessoa está em processo contínuo de transformação, evoluindo e crescendo, na direção de seus pensamentos dominantes. O seu corpo também sustenta um estado constante de formação. De acordo com a taxa normal de morte e reabastecimento celular, a cada 7 anos temos um corpo totalmente novo. Considerando que nossa evolução física se dá pelo alimento que colocamos em nosso corpo, nossa evolução e transformação mental são, em grande parte, determinadas pelos pensamentos que colocamos em nossa mente. Você se transforma naquilo em que pensa. A lei da concentração diz que tudo em que nos aplicamos com intensidade se desenvolve em nossa realidade. Qualquer coisa sobre a qual pensemos por tempo e com energia suficientes torna-se parte de nossos processos mentais, exercendo influência e poder sobre nossa atitude e nosso comportamento. Se cogitarmos pensamentos de ousadia, coragem e distinção de maneira constante, nos tornaremos, progressivamente, mais ousados, mais corajosos e mais distintos. Quanto mais nos concentramos na pessoa que gostaríamos de ser, com as qualidades que apreciaríamos ter, mais profundamente implantaremos essas ideias e esses ideais em nosso subconsciente, onde essas qualidades se tornam parte de nossa evolução contínua. Aquilo em que temos o hábito de pensar se torna parte de nosso caráter e de nossa personalidade. Nesse sentido, cada um de nós é um indivíduo que venceu por seus próprios esforços. Estamos onde estamos e somos o que somos por causa dos pensamentos que permitimos que ocupem nossa mente. Hoje, exatamente agora, somos o resultado de todos os pensamentos em que nos concentramos ao longo dos últimos meses e anos. Além de termos nos tornado quem somos hoje, continuamos esse trabalho de construção, com cada pensamento que cogitamos. Trata-se de um fato inevitável da vida. A coisa mais inteligente que podemos fazer é refletir de modo persistente sobre as ideias que são consistentes com o tipo de pessoa que gostaríamos de ser. O crescimento pessoal não é fácil. No entanto, para a maioria das pessoas esse é um salto muito grande. A maioria dos indivíduos continua a pensar e a falar com rigor a respeito do que desejaria que não acontecesse, e se mostra espantada com o fato de que exatamente o que esperava evitar se lhe repete vezes sem fim. Uma das descobertas mais importantes de toda a história humana é de que o pensamento é criativo. Os pensamentos mantidos produzem as realidades vivenciadas. O semelhante gera o semelhante. Nossos pensamentos se tornam nossas realidades. Nós realmente nos tornamos aquilo sobre o que refletimos a maior parte do tempo. Não podemos abrigar um tipo de pensamento e experimentar uma espécie diferente de existência. A lei de causa e efeito funciona com perfeição, em todos os lugares e sempre, para todas as pessoas. Portanto, o desenvolvimento da autoconfiança inabalável se inicia com a nossa tomada de controle total, completa, sistemática e intencional do conteúdo da consciência, nos disciplinando de modo consistente para pensar apenas nas coisas que desejamos, e com firmeza, manter nossa mente longe daquilo que tememos.
Tudo na vida acontece de dentro para fora. Vem do íntimo e se apresenta na aparência. A lei da correspondência, talvez uma das mais importantes de todas as leis mentais, diz que nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. O que vemos do lado de fora é, em grande parte, um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Isso não é verdade somente para você, mas para todos que estão ao seu redor. Nossa vida interior prediz nossa vida exterior. Muitas vezes vemos indivíduos que aparentam ser muito bons e agradáveis, mas que parecem ter problemas contínuos em sua vida pessoal e em seus negócios. Então, nos perguntamos, como essas infelicidades acontecem a pessoas tão boas? O inevitável é que, com poucas exceções, a maioria das provas que uma pessoa experimenta em sua vida exterior corresponde exatamente a algo que está acontecendo em sua vida interior, algo que raramente sabemos, e que não há como evitar. O verdadeiro sucesso e a real felicidade brotam de se viver a vida em harmonia com as leis que governam o seu próprio ser. Mesmo que essas leis sejam invisíveis, elas são como a lei da gravidade, que, aliás, também é invisível, mas que pode ser violada por conta e risco de qualquer um. As pessoas felizes são aquelas que obedecem e seguem as leis da natureza e vivem a própria vida de maneira consistente com essas regras. Comece por sua vida interior. Se quisermos desfrutar de autoconfiança em nossa vida diária, devemos praticar a integridade total em nosso âmago. A base da autoconfiança é viver a vida de acordo com nossos próprios valores e princípios mais íntimos, enquanto pensamos e agimos em harmonia com as nossas mais altas aspirações. Os homens e as mulheres de mais sólida autoconfiança são aqueles absolutamente transparentes a respeito do que acreditam ser certo, bom e digno, e que vivem a própria vida de modo coerente com esses valores. São as pessoas que demonstram a expressão de suas convicções mais íntimas em tudo que fazem ou dizem. O mundo inteiro pode cair ao seu redor, mas se você tiver certeza de que está fazendo a coisa certa, sentirá profunda calma que vai se manifestar em atitudes de segurança e autoconfiança em qualquer situação. Certamente, passamos por muitos altos e baixos durante a vida, mas o mais importante é permanecermos fiéis a nós mesmos. Como disse Shakespeare, não pode ser falso com homem nenhum. Determine seus valores. O ponto de partida para desenvolver altos níveis de autoconfiança e também se tornar um ser humano melhor é pensar e decidir a respeito dos próprios valores. As pessoas superiores são as que refletiram o suficiente para decidir com clareza no que acreditam, e em que ordem de importância, e organizaram a própria vida de modo que todas as suas ações reflitam esses valores. Certa vez, discursei para cerca de 150 membros da equipe nacional de vendas de uma empresa muito bem-sucedida. Essa firma iniciou seus negócios a partir de uma ideia, cresceu muito rapidamente em um mercado de extrema competição e se tornou bastante lucrativa. Todas as pessoas presentes à palestra eram notavelmente positivas e otimistas e demonstravam qualidade especial de bondade. Quando comentei sobre isso, o presidente da companhia me mostrou a declaração de valores que os executivos haviam preparado antes que a empresa iniciasse suas operações. Tratava-se de 2 páginas inteiras preenchidas com valores e princípios que foram distribuídas a todos assim que começaram a trabalhar na firma. Essas 2 páginas posteriormente foram resumidas em cartões plastificados que cada pessoa poderia carregar em sua carteira ou bolsa. O presidente me contou uma história interessante. Ele disse que sempre que 2 ou mais pessoas na companhia começavam a brigar sobre qualquer tipo de decisão, mesmo por telefone, elas apanhavam seus cartões plastificados descrevendo os valores corporativos. Então, juntas, reviam os valores da firma e comparavam as várias opções que tinham à disposição em função de cada valor. Independentemente da decisão que por fim fosse tomada, esta, sem dúvida, teria sempre de passar por esse teste de valores. Valores nos negócios. Pesquisadores de um recente estudo que abrange 25 anos de história dos negócios descobriram que as empresas que tinham seus valores escritos de maneira absolutamente clara, e disponíveis para que todos na companhia a eles se referissem, alcançaram uma média de lucro 700% superior ao longo desse período do que outras firmas do mesmo segmento que não dispunham de um código de valores por escrito.
O que se passa no espírito se reflete na aparência. Toda vez que realizo um exercício de planejamento estratégico para uma empresa, seus executivos sempre selecionam integridade como seu maior valor e mais importante princípio de organização para toda a firma. Em minha experiência, quase toda corporação seleciona o valor de integridade como um de seus princípios organizadores fundamentais. A palavra integridade, de acordo com o dicionário, significa perfeito, indivisível, completo, unificado, um todo único, sem mácula e sem culpa. É um bom valor para se escolher. A escolha em si é ótima, mas, na realidade, a integridade representa mais que um valor. Trata-se da qualidade que assegura ou garante todos os outros valores selecionados. Os resultados econômicos e pessoais de pessoas físicas e jurídicas que dispõem de valores claros sempre tendem a ser muito superiores aos de empresas e indivíduos cujos valores são vagos ou nebulosos. Esclareça seus valores pessoais. O ponto de partida para se alcançar maior autoconfiança e poder pessoal é, em primeiro lugar, esclarecer os próprios valores para si mesmo. Você deve decidir os valores nos quais acredita. O que você defende? E, mais ainda, o que você não apoia? Por quais valores estaria disposto a se sacrificar? Por quais valores você pagaria, se esforçaria ou, talvez, até morreria? Você valoriza sua família? Seu Deus? Sua saúde? Seu trabalho ou sua carreira? Valoriza princípios como a liberdade, a compaixão para com os menos afortunados ou a reverência pela vida? Você acredita na verdade, na honestidade, na sinceridade e no trabalho duro e no sucesso? Sejam quais forem os seus valores, pense sobre eles e anote-os. Quem você mais admira? Um exercício útil é pensar nos homens e mulheres que mais admiramos, tanto os vivos quanto os que já se foram. Que qualidades ou atributos dessas pessoas você considera mais importantes? Se pudesse ser como qualquer uma delas, que qualidades você mais gostaria de imitar? Quando observa os indivíduos que mais respeita, quais dos atributos deles você julga mais dignos? Que características você procura em amigos e colegas enquanto decide por se envolver, ou não, mais profundamente com eles? Para você, quais são as qualidades ou os valores fundamentais que embasam os relacionamentos pessoais e comerciais? Quais são os seus valores? Os valores são inegociáveis quando selecionamos um valor, e desde que realmente acreditemos nele, ele se torna inviolável. Se de fato tratar-se de um valor, viveremos cada momento de nossa vida em consonância com ele. Caso contrário, essa escolha não representará um de nossos valores. Não podemos ter um valor somente quando nos é conveniente dispensá-lo ou quando parecer inconveniente. É impossível ter um pouco de integridade, é tudo ou nada. Selecionar os próprios valores representa, portanto, o ato de afirmar para si, e às vezes para os outros, exatamente como se vai viver a própria vida de determinado momento em diante. Uma vez que selecionamos um valor e o declaramos como um de nossos princípios, estamos dizendo, com efeito, que se trata de algo de que nunca vamos abrir mão. Nosso grau de adesão aos valores que pessoalmente selecionamos representa a medida real do nosso caráter, nossa verdadeira qualidade como ser humano. A autoconfiança inabalável procede do compromisso resoluto com os próprios valores. Quando sabemos, em nosso íntimo, que nunca violaremos nossos mais elevados princípios, experimentamos um profundo sentimento de poder pessoal que nos permite lidar de maneira aberta e honesta com quase todas as situações humanas, e com total autoconfiança. Esclareça seus valores. Se você tiver alguma dificuldade em esclarecer seus valores, um ótimo exercício é reservar algum tempo para escrever seu próprio discurso fúnebre. Imagine que todas as pessoas que você conhece e com quem se preocupa se reuniram no seu funeral. O padre leu seu panegírico para esse conjunto de indivíduos, descrevendo a pessoa que você foi ao longo de sua vida. Além de suas realizações e do modo como você contribuiu para a vida dos outros, ele descreve suas virtudes, seus valores e as qualidades pelas quais você se tornou conhecido. Esse obituário pode se transformar em uma visão do tipo de pessoa que deseja ser e dos valores pelos quais deseja viver.
Ninguém é perfeito, e todos temos um longo caminho a atravessar, vivendo a própria vida de maneira consistente com nossos valores mais elevados, mas o exercício de escrever o próprio discurso fúnebre exerce uma influência poderosa em tudo o que fazemos depois. Passamos a ser atraídos, consciente ou inconscientemente, a viver e agir cada vez mais como a pessoa que descrevemos naquele testemunho final. Organize seus valores. Uma vez que se tenha decidido sobre os próprios valores, o trabalho ainda não está terminado. Agora é necessário organizá-los por prioridade. É preciso decidir a escala de importância dos valores, qual deles é mais e qual é menos importante. Se você tivesse escrito cada um de seus valores em pequenos pedaços de papel e agora tivesse de jogar todos fora mantendo apenas um, qual manteria? Este, então, representa o seu valor mais importante, o que prevalece sobre todos os outros. Qual seria o seu segundo valor mais importante? Seu terceiro? O quarto? E assim por diante. A ordem de prioridade é extremamente importante na determinação do tipo de pessoa que você é e do tipo de vida que você vive. Muitos organizam seus valores posicionando Deus como número 1, a família como número 2, a própria saúde como número 3, a carreira como 4 e, talvez, como 5, o sucesso. Uma pessoa que dispõe de uma ordem de valores deixa claro que, se as coisas apertarem, ela sempre vai favorecer seus valores superiores em relação aos hierarquicamente inferiores. A ordem dos valores força a escolha. Se, por prioridade, a sua família vier antes de sua saúde ou do seu trabalho, você sempre vai sacrificar ambos pelo bem-estar de seus familiares. Se sua ordem de valores fosse alterada e seu trabalho ou sucesso financeiro viessem antes da sua saúde, você estaria dizendo que sacrificaria a própria saúde caso isso fosse necessário para subir os degraus de sua carreira. Conheci empresários que priorizaram o sucesso da própria carreira à família. Quando tiveram de escolher entre um e outro, eles escolheram o trabalho em vez de investir tempo com seu cônjuge e seus filhos. Como resultado, tanto o casamento quanto a carreira entraram em sérios apuros. Na verdade, a seleção de valores e sua priorização em ordem de importância criam uma estrutura mental e emocional que nos permite fazer escolhas e tomar decisões melhores em todas as áreas de nossa vida. Reexame da integridade. O princípio da integridade, ou de adesão aos próprios valores, parece ser uma lei universal. Sempre que violamos ou abrimos mão de nossa integridade por qualquer motivo, temos a impressão de que, em retribuição, um grande poder ou uma grande força não nos permite avançar muito. A integridade aparenta ser uma exigência absoluta à vida humana bem-sucedida. Uma falha na integridade, ou o comprometimento dos valores, além de trazer punição proporcional ao delito, independentemente de ser no mundo dos negócios, na política ou na vida pessoal, também criam um alto grau de infelicidade, estresse e desordem na vida do indivíduo. Essa necessidade por integridade absoluta parece exigir que vivamos sob a luz da verdade com todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Viver sob a verdade significa nunca vivenciar uma mentira, jamais comprometer seu caráter por causa de um trabalho, de dinheiro ou de um relacionamento. Significa que você sempre faz e diz o que acredita ser correto e verdadeiro, não importando a que custo. Viver sob a verdade significa não fingir e não se iludir, constitui enfrentar a vida, os relacionamentos e as circunstâncias, exatamente como são, e não como se gostaria que fossem. Viver sob a verdade é nunca ficar em situação em que nos sentimos infelizes ou, por qualquer motivo, insinceros conosco. Defina a paz de espírito como o seu princípio mais elevado. Viver sob a verdade significa definir a paz de espírito como o principal objetivo e como o princípio fundamental de organização. Então, todas as outras metas selecionadas devem ser coerentes com ela. Desse modo, nunca se deve comprometer a própria paz de espírito por qualquer pessoa ou qualquer coisa. Fazemos e dizemos apenas o que sentimos como perfeitamente certo para nós. Aceitamos nossos próprios pensamentos e sentimentos, sejam quais forem, e sistematicamente mudamos cada parte de nossa vida que não nos proporciona a paz de espírito. Somente assim podemos desfrutar de altos níveis de autoconfiança.
Apenas pela insistência em fazer tudo que nos permita viver em paz conosco podemos nos sentir realmente ótimos e alcançar sucesso em todos os nossos relacionamentos. Expressamos nossos valores com ações. Viver de acordo com os próprios valores é a chave para obter harmonia, felicidade, bem-estar e altos níveis de autoconfiança. Isso nos leva ao ponto final deste capítulo, e talvez ao seu ponto mais importante: nossos verdadeiros valores são expressos apenas por meio de nossas ações, ou seja, mediante o que fazemos. Podemos perceber no que realmente acreditamos se prestarmos atenção em nossas ações durante qualquer situação que exija uma escolha, especialmente quando estamos sob estresse e somos forçados, ao mesmo tempo, em duas direções, cujas demandas ou responsabilidades são opostas. Nossa atitude em qualquer situação determina qual de nossos valores nos é mais importante, ou mesmo se dispomos de quaisquer valores. Não se trata do que somos capazes de dizer, esperar, desejar ou intencionar, o que conta é apenas o que somos capazes de fazer. As ações que escolhemos executar indicam, de modo infalível, quem realmente somos. De fato, redescobrimos nossos valores do passado ao relembrarmos e observarmos a atitude que tomamos diante de uma escolha importante sob condições de estresse. Será que ouvimos o nosso anjo da guarda ou cedemos a favor de uma vantagem de curto prazo? Quem relata que a própria família vem em primeiro lugar e quando tem de optar entre trabalhar até mais tarde ou assistir à apresentação escolar de seu filho escolhe as necessidades da criança sobre as exigências do patrão, é uma pessoa que está vivendo de maneira consistente com seus valores mais elevados. Todos já passamos pela experiência de deixar um emprego ou relacionamento, apesar do considerável sacrifício envolvido, por considerar essa atitude certa a tomar, embora dolorosa, e conseguimos nos lembrar de como nos sentimos enobrecidos como resultado. Sempre que agimos de acordo com um valor maior, nos sentimos ótimos sobre nós mesmos, e com isso nossa autoconfiança se eleva. No entanto, sempre que comprometemos nossos valores, por qualquer motivo, nos sentimos desconfortavelmente inferiores e culpados, e nossa autoconfiança despenca. A lei da reversibilidade. O fato de nossos verdadeiros valores serem expressos apenas por meio de nossas ações nos leva a um princípio mental pouco conhecido denominado lei da reversibilidade. Esta lei determina que, do mesmo modo como pensamentos e sentimentos geram ações consistentes com eles, esse princípio é reversível. Nesse sentido, ações consistentes com crenças ou valores pessoais também levam aos próprios pensamentos e sentimentos que, inicialmente, as teriam desencadeado. Isso significa que, mesmo que não disponha de uma qualidade específica, se você deliberadamente agir como se já detivesse essa característica, acabará por criar dentro de si a qualidade mental que corresponde à ação. O Dr. William James, da Universidade Harvard, traduz isso da seguinte forma: a ação parece seguir os sentimentos, mas, na verdade, a ação e os sentimentos caminham juntos. Portanto, ao ajustarmos a ação, que está sob o controle direto da vontade, conseguimos, indiretamente, ajustar o sentimento, que ainda não está. O princípio haja como se fosse verdade. Todos somos capazes de desenvolver dentro de nós um excelente conjunto de valores se tomarmos a iniciativa de agir como se já dispuséssemos dele. Podemos desenvolver integridade e coragem, compaixão e confiança comportando-nos como se já apresentássemos essas qualidades. Quanto mais atuamos no papel, em especial quando demonstramos essas qualidades sob estresse ou quando sentimos vontade de fazer ou dizer o oposto, mais rapidamente essas características se tornam parte permanente de nossa composição mental. Quanto mais praticarmos bons valores, mais nos elevamos verdadeiramente. As chaves para o desenvolvimento da autoconfiança inabalável que nos possibilitará alcançar todo o resto são o autocontrole, o autodomínio e a autodisciplina. A autoconfiança pode acontecer de maneira direta, se nos comportarmos de um modo autoconfiante. Entretanto, com frequência, seu progresso ocorre indiretamente, com a realização, a verbalização e a prática de ações que geram autoconfiança. A atitude de autoaperfeiçoamento mais importante é viver cada oportunidade de maneira consistente com seus valores mais elevados. O princípio da resistência. No halterofilismo,
O levantamento repetitivo de pesos desenvolve os músculos. Quanto mais peso e resistência, mais rápido o sangue corre para os vasos capilares e maiores se tornam os músculos. No desenvolvimento mental também existe um princípio de resistência. Durante o aprimoramento dos músculos mentais, em especial aquele relativo à autoconfiança, podemos utilizar esse princípio para acelerar nossa própria desenvolução. Sempre que exercemos autodomínio e nos disciplinamos a fazer ou dizer o que é certo, especialmente sob estresse, criamos resistência às nossas tendências naturais. Essa resistência gera uma fricção. Trata-se do mesmo tipo de atrito ou calor que, ao ser aplicado a um cadinho contendo elementos químicos, faz com que esses produtos se cristalizem e assumam uma nova forma. Sempre que criamos um atrito mental, por resistir às nossas tendências naturais, e fazemos o que sabemos ser certo, verdadeiro e consistente com nossos valores mais elevados, especialmente em uma situação difícil, esse calor mental cristaliza nossos valores em um nível superior e, por fim, os torna parte permanente de nosso caráter. Desenvolvendo a força interior. Toda característica humana está sujeita a essa mesma fórmula. Depois de perseverarmos as grandes adversidades, sempre somos capazes de persistir diante de dificuldades menores. Ou seja, depois de agir corajosamente em um grande confronto, você certamente é capaz de atuar com bravura em face de confrontos menores. Quando nos comportamos honestamente diante de grandes somas em dinheiro, somos capazes, mais tarde, de nos comportar honestamente quando lidamos com valores menores. A base da autoconfiança, o alicerce da coragem e da autoafirmação, é uma profunda confiança interior, baseada em uma vida de perfeita integridade e na disciplina de viver cada situação de acordo com seus valores mais elevados. Cada vez que fazemos isso nos sentimos positivos, felizes e formidáveis em relação a nós mesmos. Nossos comportamentos se cristalizam ainda mais em nossa personalidade e tornam-se parte permanente do ser humano excepcional que vamos nos tornar. Exercícios de ação. 1. Liste os 3 valores mais importantes que regem a sua vida pessoal. 2. Liste os 3 valores mais importantes que você pratica em seu trabalho e vida empresarial. 3. Liste as 3 pessoas, vivas ou não, com quem você mais gostaria de passar uma tarde. 4. Por que você gostaria de passar uma tarde com essas pessoas? O que você perguntaria ou diria a elas? 5. Por que essas 3 pessoas iriam querer passar uma tarde com você? Quais são as suas qualidades mais admiráveis? 6. Liste 3 exemplos em que você agiu de acordo com seus valores mais elevados quando poderia tê-los comprometido. 7. O que você pretende fazer de modo diferente a partir de agora para garantir que seus valores e ações se mantenham em harmonia? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.